Eu me chamo Fernanda Freitas. Vou começar hoje a conversar com vocês sobre o projeto terapêutico singular ou plano terapêutico singular e a diferença entre isso e o caso clínico. É uma apresentação cedida pelo professor Dr. Elvo Slomp Júnior. Eu sou Fernanda Freitas, nós somos ambos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus Macaé. Então, primeiramente, vamos conversar sobre o que seria um modelo de caso clínico, que comumente é o mais apresentado em congressos, em situações acadêmicas. Então, o caso clínico, na verdade, ele é um relato técnico de uma situação real ou fictícia, né? Na qual houve um atendimento médico e que se faz porque gerou dúvidas, demandou mais discussão, é uma novidade, é um caso raro, então elas são apresentadas em sessões clínicas, discussão de casos, rodas de matriciamento, né, reuniões de equipe, justamente por conta das suas peculiaridades, né? Os casos clínicos, eles costumam ser publicados ou apresentados também nos congressos para discussão científica ou aprimoramento técnico, e são usados também na educação médica de graduação e pós-graduação. Alguns exemplos de tópicos que podem aparecer dentro de uma apresentação de caso clínico. Dados demográficos, por exemplo, sexo, idade, etnia, orientação sexual, então homem, cis, branco, hétero, a ocupação, né, trabalhadora, doméstica, enfim, local de residência e o histórico de viagens recentes. Dados clínicos propriamente ditos são apresentados também, como sintomas, sinais objetivos, sintomas e sua história, né, se não são subjetivos, os sinais objetivos que estão presentes no exame físico, no exame complementar, o histórico de adoecimento, história patológica pregressa, fisiológica, né? Resultados de exames laboratoriais, eles aparecem nos objetivos, resultados de exames de imagem idem, e tratamentos já realizados, né? Além disso, pode colocar fatores de risco à saúde, né? Hábitos de higiene, alimentação, atividade física, condições de moradia, uso de medicamentos, alergia, entre outros, né? E, por fim, coloca-se as hipóteses diagnósticas, né? No caso clínico mais clássico, se colocam as hipóteses diagnósticas das doenças possíveis e prováveis naquele caso, né? Além disso, propõe-se um tratamento, né? Um plano de tratamento, que em algumas vezes é chamado de conduta, né? Na estratégia da família, na atenção básica, a gente costuma chamar de plano mesmo. E as hipóteses diagnósticas, elas, na verdade, elas são mais colocadas como uma avaliação, né? Onde entram doenças e outros problemas de saúde, né? Enfim. E pode haver também na apresentação do caso a evolução clínica. Na estratégia de saúde da família, o modelo SWAP vem sendo cada vez mais utilizado, né? Porque o modelo SWAP é um modelo que contempla melhor o caso clínico dentro dos moldes do modelo centrado na pessoa. Então, vai apresentar dados subjetivos, que são sintomas relatados pelo paciente, os dados objetivos, que são os sinais observados no exame físico e nos exames complementares. A avaliação, como eu disse, pode ter hipóteses diagnósticas ou diagnósticos já confirmados, mas também outras coisas na avaliação, por exemplo, conflitos familiares, problemas socioeconômicos, dificuldade financeira, insegurança alimentar, tudo isso pode estar na avaliação. E no PEC de plano terapêutico, as decisões conjuntas tomadas com o paciente ou os pacientes, os exames que serão solicitados, se há ou não uma mudança de esquema medicamentoso, encaminhamentos para especialistas e marcação de cirurgias, etc. Então, em síntese, né, do modelo caso clínico dados de identificação, né, e demográfico, dado clínico propriamente dito, sinais e sintomas, fatores de risco da saúde, as hipóteses diagnósticas, os tratamentos e a evolução clínica. E aí, esse modelo de caso clínico, ele se baseia, então, no diagnóstico e no tratamento baseado em evidência, né? Cada vez mais a gente tem usado a medicina baseada em evidência. Então, o caso
clínico tem muitos benefícios, a gente discutir um caso, né, numa sessão, numa reunião de equipe, até numa apresentação em congresso, mas tem algumas insuficiências, algumas coisas que ainda não são contempladas pela apresentação do caso clínico, e é por isso que a gente tem essa proposta de projeto terapêutico singular. Então, assim, não que o caso não tenha benefício, ele tem benefícios inegáveis, mas é insuficiente para uma atuação realista no campo, né? Dentro das condições de vida das pessoas, dentro daquele contexto, daquele território e tudo mais. Porque, embora a gente esteja lidando com pessoas que têm corpos biológicos, não são tão previsíveis e programáveis. Então, a gente pode até diagnosticar uma doença, a exemplo de uma tuberculose, e a tuberculose tem um tratamento muito específico, né? Um esquema, um protocolo e tudo mais. Pode ser que essas pessoas não tenham uma adesão adequada, essa pessoa que tem tuberculose, essa pessoa que, além de ter tuberculose, ela vive num contexto social ruim ou desfavorecido, que, enfim, tem diversas limitações que podem atravessar o tratamento e a tomada das medicações e tudo mais. Então, por conta dessa complexidade, é que talvez a apresentação de caso ela não dê conta de tudo, toda essa complexidade, né? A gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de modos de vida, de valores, de dificuldades, de relações familiares, relações com o trabalho, as pessoas transitam por lugares de violência, enfim, uma série de coisas, né? As pessoas têm necessidades de saúde que vão além do uso da medicação, vão além da necessidade de fazer exame, que tem relação com condições de vida, com acesso a atendimentos de saúde. Então, a gente fala muito que para que a gente possa, de fato, fazer uma boa assistência, é preciso lançar mão de tecnologias duras, sim, que são as técnicas de imagem, né, de diagnóstico de imagem, ou exames complementares e tudo mais, mas também as leveduras, que têm relação com o conhecimento que a gente tem sobre as doenças, mas também com as tecnologias leves, que são aquelas tecnologias que se relacionam, que estão mais ligadas ao relacionamento profissional-paciente e ao cuidado, ao encontro, né, que tem ali entre o usuário daquele sistema de saúde e o profissional, tá? E nesse sentido também é importante desenvolver uma autonomia para que o paciente, a pessoa ali a ser cuidada, possa viver e levar a sua vida. Então, tomar as decisões por ela ou simplesmente passar a ela algumas decisões, isso não faz dela uma pessoa autônoma. Então, para que a gente possa, então, fazer a programação do plano terapêutico, do projeto terapêutico singular, a principal questão é o problema de saúde. O que vem a constituir esse problema de saúde? A gente fala de problema de saúde, a primeira coisa que vem em mente é uma doença, né? Mas para além da dimensão biológica, a gente precisa trazer esse problema às outras dimensões, né? Então, a definição de problema é tudo aquilo que requer ou pode requerer uma ação do médico ou da equipe de saúde e, em consequência, motivará um plano de intervenção. A pergunta para descobrir esse problema, a pergunta mais adequada seria o que precisa ser resolvido ou pede cuidados no momento atual? De uma forma bem ampla, de uma forma que possa caber nesse problema coisas para além da doença física, para além da dimensão biológica da doença. Mas o que muda ao olharmos para o problema e não somente para a entidade nosológica? O que muda é que, além da doença diagnóstica e da necessidade e do problema de saúde, existe a necessidade. Então, a doença em si, ela vem a partir de uma concepção, né, ocidental, uma concepção de medicina, de um modelo biomédico. O problema de saúde incorpora outras dimensões para além da dimensão biológica, a dimensão biopsicossocial, espiritual, e a necessidade de saúde ela entra aí com o desejo do paciente, com o que o paciente sente necessidade, que ele precisa realmente para que ele atinja a dimensão de bem-estar que a gente tanto almeja. Então, vamos para o problema de saúde, que é o que a gente estava colocando, né? A partir dessa colocação do problema, dessa delimitação desse desenho adequado do problema, se faz, então, se projeta, então, a terapêutica, que ela é singular, ela é única, ela é específica daquele caso, daquela pessoa e daquele momento. Inclusive, o plano pode mudar a depender do momento de vida que a pessoa está passando,
né? Isso implica, então, em datar, isso implica, então, de contextualizar, tá? Nesse plano, é importante que ele seja construído desde o início de forma compartilhada, não de forma a ser definida por uma única pessoa para outra, mas por todos os agentes envolvidos, seja ele o paciente, o usuário, seja os familiares, os profissionais de saúde envolvidos e tudo mais, inclusive o coordenador do cuidado. Então, essas pactuações, elas levam, então, à responsabilização de cada um dos atores, né? Uma vez que, para cada problema, para cada ação, vai haver um ator responsável, ou mais de um, né, responsável por aquela ação, tá? Então, ele é dinâmico, ele depende do momento, ele depende de uma construção partilhada, desde o início, desde a delimitação do problema ou dos problemas, tá? Passando pelo caminho realizado para a solução do problema até a sua reavaliação final. E aí, como é que a gente produz esse projeto tão complexo e que envolve tantos atores, né? Existem algumas diretrizes gerais para a construção do projeto terapêutico singular, e tem a referência ao final, se alguém quiser ler sobre detalhadamente como se faz a construção, mas inicialmente se define primeiro o caso, de acordo com alguns critérios, critérios de complexidade, critério de frequência, né? Ou porque ele é complexo do ponto de vista demanda da equipe interdisciplinar, né? Então, não necessariamente uma doença rara, mas é um caso em que a pessoa tenha dificuldade de adesão, dificuldade de resolução, dificuldade de melhoria daquela condição, e aí, para isso, vai demandar equipe interdisciplinar. Ou então, um caso muito comum, que vem com muita frequência, que talvez a equipe precisa se debruçar sobre esse tipo de situação justamente para crescer juntos, tá? Definido o caso, escolhido o caso, se ele é ou não relevante, aí sim vamos para ele, né? Então, o PTS então começa com encontros. Esses encontros são entre as pessoas, os profissionais de saúde e o usuário ou os usuários e sua família. E com permanência ele é reavaliado. Então, é feita uma visita, é feita uma outra consulta, renova-se a visita, renova-se os encontros, para que ele tenha mais de uma avaliação ao longo de um determinado período, né? É preciso, nesse período, conhecer o usuário, suas necessidades, seus problemas. E aí se combina quem vai liderar o PTS, né? Então, se é um projeto de conclusão de uma disciplina, então, às vezes, quem lidera esse projeto é o próprio estudante, ou não, é um projeto que é partilhado dentro de uma equipe de saúde, então é o coordenador do cuidado, que pode ser o médico, o enfermeiro, enfim. Então, combina-se quem vai liderar e quem vai ajudar na elaboração física do PTS. E aí se combina por si, quem se responsabiliza por dar continuidade às ações. Não que ele seja o único responsável, mas esse coordenador do PTS, ele vai puxar as ações a partir do que se foi pensado, tá? Então, o sumário possível para esse projeto seria, primeiramente, a identificação e a breve descrição do caso, a lista dos problemas de saúde, quais são as questões que importam. É muito importante para o PTS lançar mão de ferramentas de abordagem familiar. Então, a gente usa muito comumente o genograma, o familiograma, o ecomapa, mas pode usar outras ferramentas, como o círculo familiar, a linha da vida, o iceberg, são outras ferramentas usadas que são muito interessantes, não cabe aqui dizer, que podem ajudar a ampliar a compreensão de adoecimento daquela pessoa, né? Em quarto lugar, reconstruindo as histórias de vida, né, e entendendo como que a vida foi desenvolvendo ao longo desse período, para a construção do problema e das soluções, né, das estratégias de enfrentamento. As causas de doenças e agravação, os fatores de risco, atravessamentos de adoecimento e morte, os fatores de proteção, as potencialidades, ou seja, os agenciamentos da vida e da saúde. O que veio nesse movimento aí que protege, que é possível de agir como proteção, e quais são as potencialidades? Então, isso pode servir desde uma resiliência do próprio paciente, uma coisa mais individual, ou grupos terapêuticos no território, grupos religiosos, o próprio trabalho, as relações de trabalho, as relações afetivas, enfim.
é preciso levantar para que a gente não levante apenas as doenças e os problemas, mas também as estratégias de enfrentamento. E, por fim, um plano de cuidados. Então, em primeiro lugar, a identificação e breve descrição do caso. É preciso colocar na descrição dados gerais e demográficos da pessoa. É preciso fazer um resumo do caso clínico. Aí sim, o caso clínico, naquele formato, caso clínico. Quando a gente fala de atenção primária, a gente usa o formato SOAP, né? Os principais fatores de risco, os hábitos e condições de vida, o histórico de sua busca de cuidados pelas redes de atenção à saúde. Então, para onde essa pessoa passou? Qual o seu itinerário na rede? Né? Que profissionais, que tratamentos que ele já fez? E o território é importante ser descrito para que a gente possa entender como é que esse território interfere nesse cuidado, né? Onde que a pessoa vive, onde é que ela trabalha, como é que ela circula, e outras informações relevantes para o caso. A lista de problemas é muito importante que seja feita a pergunta: o que é o problema aqui? Qual é o problema? Para quem esse é um problema? Para o usuário, para a sua família, para todo mundo? Qual que é o problema que precisa ser discutido em primeiro lugar e por quê? Né? Ou seja, priorizar. Essa lista ela é registrada em ordem decrescente de importância, né? Para que a pessoa e para a equipe. E se a ordem de importância não for um consenso, isso também pode ser anotado, né? Para que a gente possa ter uma hierarquia, vamos dizer assim, das prioridades que precisam ser atuadas. As ferramentas de abordagem familiar e domiciliar também são importantes de serem construídas em conjunto, porque as pessoas vão trazendo as relações ali, as pessoas vão trazendo informações sobre aquela dinâmica familiar. Então, aí tem mais algumas ferramentas que eu não falei: o modelo FIRO, o ciclo de vida, o APGA familiar, o Practice, qualquer ferramenta que for contemplar ali as necessidades pode ser trazida, né? E lembrando que família, gente, não é só um conjunto de pessoas que são consanguíneos, mas uma relação, um conjunto de relações e vínculos de familiaridade. Então, pessoas que moram juntas, pessoas que convivem ali no mesmo terreno, né? As relações afetivas, é, namoro, né? Enfim, mesmo que não morem ali juntos, eles podem entrar. Relações de proteção, alimentação. Os animais de estimação podem entrar ali também. Eles entram mais geralmente no ecograma do que no familiograma, mas são relações de proteção ou até de risco. Na reconstrução das histórias é preciso trazer os acontecimentos mais significativos relacionados à vida e saúde, por exemplo, a morte de um familiar, o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença crônica, né? Ou, enfim, perda de emprego e tudo mais. A compreensão das singularidades envolvendo a saúde e o sofrimento. Então, preciso entender o que tem de específico, né, naquele caso e como é que essa pessoa especificamente lida com isso. E por que é importante reconstruir a história de vida? Porque ela dá voz e clareza aos diferentes pedidos, necessidades, convicções, perspectivas, afetos e conflitos. Então, a gente não precisa ser psicólogo, mas é preciso que a gente tente entender um pouco mais, né, sobre essa subjetividade que acontece ali na produção de adoecimento. Ela produz mudanças nas relações da equipe profissional, usuário, reforça o vínculo quando você conhece melhor, né? Quando você entende, se interessa. E o cuidado em saúde só faz sentido se também fizer sentido no contexto dessa vida. Então, em geral, as pessoas gostam quando você se interessa para saber o que há por trás da doença da dimensão biológica da doença. Em quinto lugar, as causas de doença, agravação, fator de risco, atravessamento de adoecimento e morte. Então, tudo o que causou, facilitou ou agravou o adoecimento atual, os problemas de saúde atuais, inclui os principais fatores de risco epidemiológicos e sociais, análise de vulnerabilidade, a maior ou menor capacidade de responder às agressões à saúde. É comum os estudantes apresentarem doenças patológicas pregressas, histórias patológicas pregressas, que são, às vezes, muito irrelevantes para o caso. Então, às vezes, uma doença que teve lá na infância pode até ser relevante atualmente, mas pode ser que não. Então, é preciso trazer. A gente aprende durante a formação médica que é muito importante
saber da história patológica pregressa, saber da história fisiológica, pubarca, telarca, sexarca, tudo isso. Mas muitas vezes, na construção de um projeto atual, talvez algumas dessas informações não sejam relevantes agora, elas podem aparecer em algum outro momento. Então, não necessariamente precisa aparecer. A gente pode perguntar, mas isso não precisa estar apresentado no PTS. Fatores de proteção e potencialidades, então, eles precisam entrar para que a gente possa entender que agenciamentos de vida e saúde podem produzir as estratégias que estamos buscando, né? Então, os cuidadores, eles podem ajudar as redes sociais, os recursos financeiros ou não, pessoais, tudo que se produz mais vida, saúde e bem-estar. E, por fim, o que se espera que é o plano de cuidados. Esse, sim, é preciso se debruçar bastante, porque é a partir dali, desse plano de cuidado, que a gente vai dar sequência e vai saber ou não se aquele projeto terapêutico, aquele plano terapêutico está indo bem, está funcionando, está tendo resultado. Então, é preciso lembrar tudo que já foi feito, tudo que já foi tentado, né? É preciso propor ações diferentes daquilo que já não foi eficaz, né? Então, as intervenções, as interferências, e é importante a gente colocar as metas, né? Então, há a possibilidade de colocar a meta curto, médio e longo prazo, e há a possibilidade de colocar a meta em dias, em semanas, até a próxima consulta, quando será a reavaliação, a data da reavaliação. Então, ter alguns marcos importantes para a coisa não ficar muito solta e não ficar muito perdida, sem acompanhamento. Para esse plano. É preciso saber da rede, conhecer a rede, aonde pode encaminhar, quando que ele vai voltar, porque a gente não encaminha e desiste, a gente encaminha e depois recebe de volta, busca saber o que aconteceu, se, enfim, foi realmente acionado alguma outra rede potente. A definição de responsabilidades é fundamental para que isso não fique na mão de uma única pessoa, né, do líder ou do coordenador, mas que isso possa ser diluído e partilhado, porque dessa forma a gente compreende que casos complexos demandam soluções complexas, então as soluções complexas não vêm de um único indivíduo, elas vêm de um coletivo pensante, né? E sempre combinar o próximo encontro, né? É isso, gente. Uma vez que a gente já discutiu o que é o PTS, como é que esse PTS ele pode se aplicar, inclusive na relação com o NASF, né? Na interdisciplinaridade, o NASF, para quem não lembra, é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, né? Onde entram os profissionais de apoio e que ampliam o cuidado. Então, tem fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, etc. A gente vai montar a nossa tabelinha, propriamente dita, que vai ilustrar o nosso PTS. Então, a gente começa dizendo quem é a família ou o indivíduo, o nome, a data da construção e a data da reavaliação, né? Cada vez que se faz uma dessas tabelinhas, a gente data, porque essa tabela pode aparecer, inclusive, várias vezes ao longo do plano terapêutico singular. Então, ele tem uma coluna aqui de problema identificado. Esse problema ele pode gerar uma ação ou mais de uma ação, né? Ele tem uma prioridade, e aí é importante que seja em ordem decrescente, para que a gente tenha uma ordem de ação mais imediata, uma ordem de ação mais a médio prazo e uma outra mais a longo prazo. E aí, colocando na ordem decrescente, fica visualmente mais fácil. As ações propostas, como eu disse, pode ser uma ou mais ações para cada problema. O prazo, que pode ser em dias, em semanas, em meses, né? O responsável ou os responsáveis pela ação e a avaliação quando ela é feita. Nessa reavaliação, é possível colocar a data da reavaliação ou também se aquela meta foi atingida ou não, né? Se conseguiu, se está parcialmente resolvida, né? Foi feito parcialmente, né? Ou se ainda não foi cumprida aquela meta. E para concluir, é importante a gente lembrar que uma compreensão multidimensional, interdisciplinar e intersetorial pode ajudar na transformação para melhor de um momento de vida, e não somente em curar uma doença. Acho que essa é a grande mensagem, né, que o PTS nos passa. E se o caso clínico é fundamental para qualificar nossos procedimentos técnicos, o PTS ele potencializa a nossa competência cuidadora, o que reverte em benefício para a própria qualidade clínica.
Ele auxilia na análise das redes de atenção à saúde e é mais que uma técnica, é uma escolha para uma filosofia de cuidado dentro da dimensão de cuidado ampliada, né, e multidimensional. Essa é a referência principal, né, do professor Elvis Longo Júnior e do professor Emerson Merri, projeto terapêutico singular como dispositivo para o cuidado compartilhado. Tem também o link do vídeo aqui. E as leituras sugeridas. Muito obrigada.